Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais uma questão de química. 500 ml de uma solução de concentração 1 mol por litro de ácido sulfúrico e 1.500 ml de uma outra solução de concentração de 2 mols por litro de ácido sulfúrico foram misturadas e o volume foi completado para 2.500 ml pela adição de água. Identifique a alternativa que apresenta corretamente a concentração em mol por litro da solução resultante. Aqui a gente tem um exercício que fala sobre mistura de soluções e de diluição juntos. Primeiro você vai fazer uma mistura de soluções e depois uma diluição dessa concentração final para encontrar uma nova concentração final, só que já diluída. Então, imagine o seguinte, você tem dois recipientes. Os dois recipientes eles possuem a mesma substância, que é o ácido sulfúrico, H2SO4, e o outro recipiente aqui também tinha H2SO4. No primeiro recipiente, foi dito que tínhamos um volume de 500 ml. Então, vamos marcar aqui que esse é um volume de 500 ml. Se o volume é de 500 ml, a gente pode falar que em litros nós temos 0,5 litros. 500 ml dividido por 1.000, e aí você consegue converter para litro, que daria esse volume que está aqui. Já o segundo recipiente, ele tem um volume maior, 3 vezes maior, é um volume de 1.500 ml. 1.500 ml, se você converter para litro, dividindo por 1.000, você vai ter um volume de 1,5 litros. E esse é o volume que nós temos aqui na segunda solução. Bom, o exercício falou também as concentrações. A concentração molar que a gente tem na segunda solução é uma concentração molar de 2 mols por litro, enquanto na primeira solução a nossa concentração molar ela é igual a 1 mol por litro. Para conseguirmos calcular a concentração final, misturando essas duas soluções, a gente pode utilizar o seguinte cálculo. A concentração molar total de H2SO4 que a gente vai ter, ela vai ser igual ao número de mols total que a gente tem de H2SO4 dividido pelo volume total da solução. Como que a gente faz esse cálculo? Primeiro, para a gente achar o número de mols, para calcularmos então o número de mols, a gente precisaria multiplicar a concentração molar pelo volume. Isso nos dois casos. O número de mols que a gente tem na segunda solução é a concentração molar vezes o volume. Então, a gente pode substituir essa fórmula, esse número de mols total, dizendo o seguinte, que a concentração molar de ácido sulfúrico ela é igual ao número de mols total, que seria o número de mols que a gente tem. No primeiro caso aqui, eu vou chamar isso aqui de solução 1 e o número de mols que a gente tem nessa solução 2. Só que o número de mols, o que ele é? O número de mols da solução ele é a concentração que a gente tem aqui, multiplicada pelo volume. O número de mols que eu tenho na solução 2 é a concentração que eu tenho aqui, multiplicado pelo volume. Então, a gente pode substituir a fórmula colocando o seguinte, que a concentração molar 1 vezes o volume 1 mais a concentração molar 2 vezes o volume 2. Isso daqui é o número de mols que a gente tem, o 2 e 1. Isso dividido pelo volume total, que é o volume 1 mais o volume 2. E aí a gente vai substituir na fórmula os dados que a gente já tem. A concentração molar de ácido sulfúrico que a gente vai ter no total, deixa eu só melhorar aqui, de H2SO4, vai ser igual concentração molar que eu tinha inicial, 1 mol por litro, multiplicado pelo volume que a gente tinha, que era de 0,5 litros, mais concentração molar final, não é final, mas é da segunda solução, 2 mols por litro, multiplicado pelo volume de 1,5 litros. A gente vai somar aqui embaixo 0,5 litros com 1,5, né? Então, a gente vai ter o seguinte, aqui em cima primeiro. 0,5 vezes 1, o litro corta com litro vai dar 0,5 mol, mais 1,5 vezes 2 vai dar 3, litro corta com litro, então a gente vai ter aqui 3 mols,
0,5 mais 1,5 vão dar 2 litros. Somando aqui 3 com meio, a concentração molar de H2SO4, ela vai ser igual a 3,5, 3,5 mol, dividido pelo volume de 2 litros. Se você dividir 3 por 2 dá 1,5, meio por 2 dá 0,25, então vai dar 1,75. Concentração molar de H2SO4 vai ser igual a 1,75 mol por litro. Essa concentração molar é a concentração molar final que a gente tem. É a concentração, só que aqui a gente vai considerar ela como a inicial. Vou explicar por quê. Porque a gente agora vai fazer uma diluição. Antes da diluição, essa é a concentração molar. Eu vou considerar ela inicial para cálculo de diluição. E o volume que a gente tem é a soma dos dois, são esses 2 litros aqui. O volume inicial é de 2 litros. Só que o exercício falou que vai adicionar água para chegar num volume final, né, depois da diluição. E ele quer saber qual é essa concentração final depois da diluição. Olha só, a gente tinha aqui 1.500 ml nesse recipiente aqui. Tínhamos 500 ml no outro. Ou seja, nessa concentração que a gente calculou, a gente tinha 2 litros. 2 litros era o nosso volume. Só que ele pediu para completar com água, chegando até 2.500 ml. Foram misturados e o volume completado para 2.500 ml pela adição de água. Então, ele está dizendo para a gente que nessa diluição vão adicionar mais 500 ml ou 0,5 litros. Então, a gente vai chegar no volume final que vai ser de 2,5 litros. E essa concentração final ela é desconhecida em mol por litro, mas para fazer o cálculo é só aplicar a fórmula de diluição. Na diluição, como nós temos aqui concentração molar, vamos utilizar molaridade inicial vezes o volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final. A molaridade inicial é de 1,75 mol por litro, que vamos multiplicar por 2 litros. Isso vai ser igual à molaridade final, que é X, não conhecemos. O volume final é de 2,5 litros. 2 vezes 1,75 vão dar 3,5. 3,5, o litro corta com litro. Vou ficar aqui mol. E a gente passa o 2,5 litros dividido do outro lado da equação. Fica 2,5 litros aqui embaixo, que vai ser igual a X. Esse X a gente já sabe que é a concentração molar final, né? Só vou substituir ele aqui e fazer o cálculo agora. Vou multiplicar por 10 aqui em cima e embaixo, que aí a gente tira essa vírgula. Fica 35 dividido por 25. 25 por 1 dá 25. A gente vai fazer essa subtração da 0 e 1. Adicionando o 0 aqui, coloco a vírgula. 25 vezes 4 daria 100. 100 menos 100, 0. Aqui chegamos ao nosso resto igual a 0. Então, o nosso quociente, né, o resultado é de 1,4 mol por litro de ácido sulfúrico, que é o que a gente tem naquela mistura já diluída, depois da adição de água. Era isso que a questão pedia da gente, né, que é a concentração molar final, e no final, depois da diluição, é 1,4 mol por litro a concentração que a gente vai ter. Então, terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado da resolução e compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você precise de ajuda na resolução de questões de química, em aulas particulares mesmo, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição.